Atos, capítulo 10. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 36. Passada a experiência da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus orientou seus discípulos da seguinte forma: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus capítulo 16, versículo 6. A acepção de pessoas por parte destes líderes religiosos gerava no povo um pensamento exclusivista, levedando Israel com o fermento da arrogância e do orgulho. O ministério terrestre de Cristo, além de ter sido para seus discípulos uma escola de evangelismo público, precisava também ensiná-los que Jesus é o Senhor de todos. Portanto, todos eram chamados a nele crer e dele receber uma nova vida. Mesmo diante disso, a cultura da discriminação ainda era muito forte, inclusive entre os próprios discípulos. A experiência de Filipe com o eunuco etíope e agora a de Pedro com Cornélio e sua casa revelam que o Evangelho da Paz é uma mensagem global, sem distinções de nacionalidade, cor, classe social ou dificuldades pessoais. Foi porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito. João capítulo 3, versículo 16. Crer em Jesus depende de uma escolha humana, mas o amor dele por nós não depende de nossa escolha. O Senhor nos ama porque ele é o nosso Criador e o nosso Salvador. Os apóstolos e a igreja primitiva como um todo precisavam compreender este princípio que abrange o mundo inteiro, o amor incondicional de Deus pela raça caída. Sobre Cornélio, a Bíblia diz que era um centurião piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Era um homem que vivia o Evangelho na prática antes mesmo de conhecer toda a verdade. Porém, na cultura farisaica dos judeus, aquele homem era comum ou imundo. Era literalmente proibido a um judeu ajuntar-se a alguém de outra raça. Se a igreja cristã já sofria perseguição antes, com o evangelho sendo propagado entre os gentios, certamente sua afronta aos costumes judaicos não ficaria sem a devida resposta. Pedro perceberia que estava entrando em campo perigoso, contudo, incontestavelmente sagrado. O fato de Pedro ter ficado na casa de um curtidor já era uma preparação para o que estava por vir. O curtidor trabalhava com peles de animais e para os judeus seu ofício era considerado impuro. A descida do lençol místico colocou Pedro em situação que considerou muito embaraçosa. Mata e come foi uma ordem duplamente difícil, já que tanto ter contato com animais imundos como comê-los era cerimonialmente inaceitável e até abominável. Mas a repetição da visão por 3 vezes era sinal de que a mensagem dada era extremamente importante e até urgente, pois enquanto tentava entender o significado do que viu, os mensageiros de Cornélio já estavam na porta à sua procura. A atitude de Cornélio ao encontrar-se com Pedro se assemelha com a atitude de muitos que ainda não possuem todo o conhecimento da verdade. Mas mesmo assim, com seus costumes errados e práticas que precisam ser abandonadas, Deus reconhece seus corações sedentos de sua palavra e sincero desejo de amá-lo e servi-lo. Pedro deve ter ficado muito constrangido com aquela recepção
e até duvidado de que tinha uma missão naquele lugar. Mas seus pensamentos logo começaram a mudar quando percebeu o interesse e profunda reverência daquelas pessoas para com sua pregação. E ao testemunhar a descida do Espírito Santo em estrangeiros que nem o batismo ainda haviam recebido, compreendeu o real significado de sua visão e das palavras: ao que Deus purificou, não consideres comum. Batizados, aqueles gentios foram aceitos na comunidade cristã com o aval inquestionável do Espírito Santo. Hoje, as palavras inspiradas ecoam pelos 4 cantos da terra. Em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo, lhe é aceitável. Não importa o que já fizemos, não importa em que somos tentados, não importam as nossas limitações, Deus quer nos salvar. Arrependimento e confissão é uma obra necessária e urgente. Há 3 mensagens de amor e juízo que precisam ser proclamadas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 12. Como as 4 pontas daquele grande lençol, Deus segura os 4 ventos da terra até que seus filhos sejam todos selados. Apocalipse capítulo 7, versículos 1 ao 3. E esta obra está prestes a ser concluída. Como Pedro, somos chamados a pregar o Evangelho ao mundo guiados pelo Espírito Santo. Como Cornélio, necessitamos do Espírito Santo a fim de obtermos o pleno conhecimento da verdade. Amados, não é hora de questionar a sinceridade uns dos outros. É hora de subir ao eirado a fim de orar uns pelos outros. É hora de orar de contínuo a Deus. A visão de Cornélio e a visão de Pedro foram antecedidas pela oração. Este capítulo não tem nada a ver com comer ou não comer carnes imundas, meus irmãos. Precisamos pedir ao Espírito Santo que converta os nossos corações, como foi com Cornélio e sua casa, e desperte a nossa mente como foi com Pedro, para que possamos enxergar a beleza do conhecimento bíblico de forma límpida e inquestionável. Logo, veremos o céu aberto e descendo não mais um lençol místico cheio de animais, mas Jesus vindo entre nuvens com todos os seus anjos. Que nestes últimos instantes de oportunidade, ao ouvirmos a palavra de Deus, o Espírito Santo caia sobre nós e naquele grande dia sejamos encontrados cheios do Espírito e engrandecendo a Deus. Vigiemos e oremos. Bom dia, batizados pelo Espírito Santo. Rosana Garcia Barros.